Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Hoje a gente vai mergulhar na história de Jennifer Doudna. Uma figura, assim, central na ciência, né? Ganhou um Nobel. Exato. E ela tá por trás de uma tecnologia que, olha, ela mesma disse que abriu uma fissura na criação, o CRISPR. É muita coisa. Mas para entender como ela chegou lá, a gente precisa voltar um pouco, né? Ir para as origens, para os primeiros passos dela na ciência, bem antes do CRISPR virar essa coisa toda. Com certeza, vamos lá. Jennifer Ann Doudna nasceu em Washington, D.C., em 64. E os pais eram acadêmicos, certo? Isso. O pai com doutorado em literatura americana, mãe com mestrado em educação e história asiática. Um ambiente bem intelectualizado desde cedo. E aí, com 7 anos, uma mudança grande. Foram pro Havaí, pra Hilo. Exato. Um lugar lindo, natureza exuberante, mas para ela foi um choque cultural, né? Ela se sentiu meio peixe fora d'água, né? Uma haole, como falam lá. Por ser branca numa comunidade mais polinésia asiática. Isso, e essa sensação de não pertencimento, de ser diferente, parece que foi bem marcante, moldou muito ela. Como assim? Ajudou a criar resiliência, talvez? Exatamente, resiliência e, tipo, um conforto em ser diferente. E não seguir o fluxo normal, sabe? Acho que isso foi crucial depois para ela questionar as coisas na ciência, seguir caminhos não tão óbvios. Faz sentido. E a ciência? Quando que despertou o interesse dela? Olha, parece que começou com a curiosidade pela natureza lá do Havaí mesmo. Tinha uma plantinha, a sensitiva, que ela achava fascinante. E o momento-chave foi um livro. Ah, o famoso A Dupla Hélice. Esse mesmo, do James Watson. O pai deu para ela na 6ª série. E o que pegou ela no livro? Foi a descoberta do DNA em si? Na verdade, não só isso. Foi mais o processo, sabe? A ciência como uma aventura, uma investigação, quase uma história de detetive com pessoas reais, com suas falhas e tudo mais. Que legal essa visão! Misturar essa base humanista da família com a descoberta científica. Pois é. Acho que ajudou ela a ver a ciência não só como dados frios, mas como algo humano, com história, com consequências para a sociedade. Uma visão bem completa desde cedo. E na escola, lá em Hilo, teve alguém importante? Teve sim. Uma professora de química, Janet Wong, foi fundamental para ela. E também uma palestra sobre células de câncer que marcou muito. Mas nem tudo foram flores, né? Teve aquele episódio chato. Ah, sim. O clássico, infelizmente. Um orientador escolar disse para ela que garotas não fazem ciência. Dá para acreditar? Puxa vida. Ainda bem que ela não deu ouvidos, né? Ainda bem. Usou como motivação, talvez. Foi estudar bioquímica no Pomona College. E lá teve outra figura importante, a orientadora dela, Sharon Panassenko. Um modelo feminino, né? Mostrando que era possível uma mulher ter sucesso na academia. Exatamente. Essencial ter esses exemplos. Depois ela foi para Harvard, fazer o doutorado. Com Jack Szostak, que também viria a ganhar o Nobel. Isso. E lá ela tomou uma decisão bem ousada para a época, né? Focar no RNA, enquanto todo mundo estava olhando para o DNA. Exato. Ela mergulhou na hipótese do mundo do RNA, aquela ideia de que o RNA, não o DNA, poderia ter sido a molécula-chave no início da vida. Ciência básica, fundamental mesmo. Já mostrava essa tendência de ir contra a corrente, né? Totalmente. E o pós-doutorado foi com outro futuro Nobel, Thomas Sitch, lá no Colorado. E o desafio era gigantesco. Determinar a estrutura 3D das ribosimas, certo? Usando cristalografia de raio-x. Isso. Ribosimas são moléculas de RNA que agem como enzimas. E visualizar a estrutura delas em 3D era considerado quase impossível por muitos na época. Aliás, foi lá que ela conheceu o Jamie Kate. O futuro marido. Então, um período intenso profissional e pessoalmente. Com certeza. E aí, em 94, ela montou o próprio laboratório em Yale. E não demorou muito para o primeiro grande resultado aparecer. 1996, né? Ela e a equipe conseguiram mapear a estrutura 3D do centro catalítico de uma ribosima. Isso foi um marco. Um marco gigantesco, porque mostrou de forma concreta que o RNA podia se dobrar em estruturas tridimensionais complexas e bem definidas, muito parecido com as proteínas. Validou aquela ideia de que a forma, a estrutura,
determina a função da molécula. Entendi. Então não era só estudar RNA, era ver o RNA em 3D. Essa habilidade foi chave. Chave. Essa expertise profunda na estrutura do RNA foi a base para tudo que veio depois com o CRISPR. Ela precisava entender como essas moléculas se organizavam para poder pensar em reprogramá-las. Então ela já era uma cientista reconhecida bem antes do CRISPR explodir. Com certeza. Ganhou prêmios importantes como o Alan T. Waterman em 2000. Foi eleita para a Academia Nacional de Ciências em 2002. Já era uma estrela na área de bioquímica e biologia estrutural. E em 2002 ela se muda para o UC Berkeley, junto com Jamie Kate, e continua como investigadora do Howard Hughes Medical Institute, que é super prestigioso. Exatamente. Então, o que a gente vê é uma trajetória construída com base na curiosidade fundamental, naquela resiliência que veio lá da infância no Havaí e principalmente num domínio técnico impressionante da molécula de RNA. Uma base sólida, construída passo a passo, longe dos holofotes que viriam depois com CRISPR. Perfeito. Essa especialização profunda no RNA, essa capacidade de visualizar a arquitetura molecular, deixou ela na posição ideal para o próximo capítulo. E a pergunta que fica é: o que acontece quando essa especialista em estrutura de RNA encontra um sistema de defesa de bactéria meio esquisito que também usa RNA? Next level. Bom, retomando então a jornada da Jennifer Doudna. Depois de Harvard, ela fez uma escolha bem interessante para a época, né? Focar no RNA. Exato. Muita gente estava focada no DNA, mas ela apostou no que chamavam de mundo do RNA. E ela chegou a fazer coisas bem práticas com isso, né? Li sobre ela redesenhar uma ribosima, um RNA que catalisa reações, certo? Isso mesmo. Uma ribosima que conseguia copiar outros pedaços de RNA. Isso já era, assim, uma pista do potencial duplo do RNA. Ele guarda informação, tipo código, mas também pode agir como uma máquina. Fascinante. E essa aposta no RNA levou ela para onde? Levou ela a uma conclusão fundamental. Para entender de verdade como essas moléculas de RNA funcionavam, não bastava só saber a sequência. Era preciso ver a estrutura delas, a forma tridimensional. Ah, então aí entra a biologia estrutural. Precisamente. Ela percebeu que precisava dessa ferramenta visual. E aí veio uma mudança para a biologia estrutural e um pós-doutorado que, olha, foi um desafio e tanto, com o Thomas Seck. Por quê? O que tinha de tão difícil? O objetivo era cristalizar ribosimas para poder mapear a estrutura delas. E na época, isso era visto como quase impossível. Moléculas de RNA são notoriamente difíceis de cristalizar. Imagino. Uma aposta de alto risco, então. Sem dúvida, mas valeu a pena. Em 1996, eles conseguiram. Publicaram na Science a estrutura 3D de um pedaço importante de uma ribosima. E qual foi o impacto disso? Foi enorme. Revelou uma complexidade que ninguém esperava. Sabe, como o RNA se dobrava de maneiras super intrincadas para fazer química. Isso não só colocou a Doudna como, uma líder na área de estrutura de RNA, mas deu a ela a experiência para visualizar mecanismos moleculares complexos. Deu arrepios na espinha, como ela mesma descreveu. Entendi. Ela aprendeu a ver as moléculas trabalhando. Mas e o CRISPR? Como ele entra nessa história toda focada em RNA? Parece uma virada meio abrupta. Foi mesmo um pouco inesperado. Veio por volta de 2006, com uma ligação da Gillian Banfield, que também era da UC Berkeley. Ah, uma colega. E o que a Banfield queria? A Banfield estudava micróbios em ambientes estranhos e tinha encontrado umas sequências repetitivas esquisitas no DNA deles. Eram as CRISPR. Ela notou que pareciam ter a ver com defesa, tipo um sistema imune de bactéria. Certo, o sistema imune bacteriano. Isso. E a Banfield ligou para Doudna com uma pergunta. Será que esse sistema CRISPR poderia ser algo parecido com o RNA de interferência, o RNA-I, que a Doudna conhecia bem? Que conexão interessante, fazendo uma ponte entre áreas diferentes. Pois é. E enquanto a Doudna pensava nisso, outra peça-chave do quebra-cabeça estava surgindo só que do outro lado do oceano. Com Emmanuelle Charpentier, certo? Exatamente. A Charpentier, que é microbióloga, estava estudando a bactéria Streptococcus pyogenes, aquela da dor de garganta. Sim, conhecida.
E ela descobriu uma molécula de RNA pequena, mas assim, essencial para o sistema CRISPR-Cas9 funcionar nessa bactéria. Era o TRAC-RNA, uma pecinha que ninguém tinha entendido direito até então. Ok, então temos Doudna pensando no CRISPR via RNA e Charpentier descobrindo o TRAC-RNA. Como elas se juntaram? O momento decisivo foi numa conferência em Porto Rico, em março de 2011. Elas se encontraram, começaram a conversar. E deu match científico na hora. Total, foi uma sinergia incrível. A Charpentier trazia o conhecimento biológico profundo de como o sistema funcionava dentro da bactéria, né, em vivo, e a Doudna tinha toda a expertise bioquímica e estrutural, a manha de desmontar o sistema e entender as peças in vitro. Uma combinação poderosa. Perfeita. Elas decidiram ali mesmo. Vamos colaborar para entender como essa proteína Cas9, que é a tesoura molecular, funciona. Como ela é guiada para cortar o DNA do vírus invasor. Então, o foco inicial era entender o mecanismo natural. Como foi que isso virou uma ferramenta de edição genética? O trabalho no laboratório avançou rápido. É importante mencionar o Martin Ginek, do laboratório da Doudna, e o Krzysztof Schilinski, do laboratório da Charpentier, que foram cruciais. Sim, a equipe por trás. Eles conseguiram montar o sistema todo in vitro, confirmaram que precisava da proteína Cas9, do cRNA, que é o RNA que carrega a sequência para reconhecer o alvo no DNA, e, claro, do TRAC-RNA que a Charpentier tinha achado. Entendi os componentes. E a tesoura, como ela corta? Eles viram que a Cas9 tem duas lâminas, dois domínios chamados RUF-C e HNH. Cada um corta uma fita do DNA, um corte duplo, bem preciso. Ok, descreveram o sistema natural. Mas aí veio o pulo do gato, né? O momento holy moly, como a Doudna falou. Exatamente. A grande sacada, o salto inventivo, foi perceber que dava para simplificar aquilo tudo. O sistema natural tinha 3 peças: Cas9, cRNA e TRAC-RNA. A equipe teve ideia brilhante. Qual? De fundir os 2 RNAs, o cRNA, que guia, e o TRAC-RNA, que ajuda, numa única molécula sintética. Criar o RNA guia único, o sgRNA, Single Guide RNA. Ah, juntar os 2 em um só. E por que isso foi tão revolucionário? Porque transformou um sistema biológico um pouco complexo numa ferramenta de engenharia molecular super simples e programável. Em vez de precisar de 2 RNAs separados, agora só precisava da proteína Cas9 e desse sgRNA único, que qualquer um podia desenhar no laboratório para mirar em quase qualquer sequência de DNA que quisesse. Nossa, genial. Simplificou absurdamente. Exato. Foi esse passo de engenharia, não só a descrição da natureza, que realmente abriu as portas. Tornou a edição genética algo muito mais acessível, mais barato, mais rápido para todo mundo. Democratizou a tecnologia. Entendi perfeitamente. A engenharia fez a diferença. E aí correram para publicar e patentear, imagino. Voando. O artigo que detalhava tudo isso, o mecanismo e a invenção do sgRNA, saiu na Science em junho de 2012. Mas olha a estratégia, eles foram espertos. Como assim? O pedido de patente, feito pela Universidade da Califórnia e colaboradores, o grupo que ficou conhecido como CVC, foi submetido antes da publicação, em maio de 2012. Ah, garantiram a primazia. E o que essa patente reivindicava? Basicamente, o uso dessa ferramenta CRISPR-Cas9, programável com o sgRNA, para editar genes em qualquer tipo de célula. Bactéria, planta, animal, inclusive células humanas. Uma reivindicação bem ampla. Uau! E a publicação, claro, deve ter causado um barulho enorme na comunidade científica. Foi uma loucura. O impacto foi imediato. Laboratórios no mundo inteiro começaram a usar a técnica quase que da noite para o dia. A simplicidade era contagiante. Mas a competição não dorme no ponto, né? Logo apareceu gente mostrando que funcionava em células mais complexas. Pois é, a corrida estava só começando. Poucos meses depois da publicação delas, em janeiro de 2013, saiu outro trabalho importante. De quem? Liderado pelo Feng Zhang, do Broad Institute, lá em Boston. Eles publicaram na Science também, mostrando que o sistema CRISPR-Cas9 funcionava super bem dentro de células eucarióticas especificamente, em células de camundongo e células humanas. Ah, a prova de conceito em células como as nossas. Isso era crucial, né? Fundamental, especialmente para pensar em aplicações terapêuticas.
E essa publicação do grupo do Jiang acabou sendo o estopim para uma longa e bem complicada disputa de patentes sobre quem inventou o quê e quem tinha o direito de usar a tecnologia em células eucarióticas. Next level. Bom, retomando aqui nossa conversa sobre a Jennifer Doudna, é realmente impressionante ver essa jornada, né? Desde aquela menina curiosa lá no Havaí, passando pela pesquisa, assim, super fundamental com RNA, até chegar no Nobel. É verdade. Parece que aquela ciência básica, sabe, que às vezes parece tão distante, carregava ali a semente de uma revolução gigantesca. Aquela expressão que ela mesma usou, uma fissura na criação. Nossa, isso diz tudo sobre o impacto do CRISPR. Diz mesmo. E o salto que o CRISPR-Cas9 representou, que veio do trabalho dela com a Emmanuelle Charpentier, foi enorme. Não que não existissem outras ferramentas antes, claro, mas o CRISPR virou o jogo por ser programável de um jeito muito mais acessível. Mais fácil, né? Exato. Mais simples, mais barato, bem mais rápido que as tecnologias anteriores, tipo ZFNs, Talens. Essas eram, nossa, bem mais chatinhas e caras para você conseguir que elas cortassem o DNA exatamente onde você queria. O CRISPR realmente democratizou isso, abriu a porteira para a edição genética no mundo todo. E com essa capacidade toda veio o reconhecimento máximo, né? O Prêmio Nobel de Química em 2020, dividido com a Charpentier. Mas o que eu acho quase tão marcante quanto a descoberta em si foi a velocidade com que a Doudna sacou a responsabilidade ética que vinha junto. Sim, total. Aquele relato que ela faz do pesadelo com Hitler pedindo explicações sobre a tecnologia é muito forte, um símbolo dessa consciência que bateu rápido. Exatamente. E ela não ficou só na consciência, ela agiu, né? Assumiu uma liderança muito clara nesse debate ético global. Foi peça-chave na organização daquela cimeira internacional lá em 2015. Lembro disso. E naquele apelo por cautela, sabe? Especialmente com a edição da linha germinativa humana. Ou seja, mexer em óvulos, espermatozoides e embriões. Alterações que passariam para frente para as próximas gerações. Que é o ponto mais delicado, né? A questão de mudar permanentemente o nosso código genético como espécie. Justamente. Isso levanta um monte de fantasmas. Ela sempre fez questão de martelar essa diferença crucial entre isso, que é super problemático, e a terapia somática, que é para tratar doenças numa pessoa específica sem passar a alteração adiante. Isso é mais aceitável. Faz todo sentido. E a criação do Innovative Genomics Institute, o IGI, foi a maneira dela colocar essa responsabilidade em prática, né? Focar no bem público, no acesso justo à tecnologia. Não só descobrir, mas pensar em como usar direito. Mas claro que o caminho não foi só flores, né? Teve desafios bem cabeludos, como aquela batalha de patentes com o pessoal do Broad Institute, o Feng Zhang. Foi descrito por muita gente como uma briga feia mesmo. Ah, sim. Mostra bem aquele lado competitivo da ciência de ponta, né? Onde as descobertas se misturam com interesses gigantescos financeiros, de prestígio. Com certeza. E essa disputa de patentes foi uma novela, né? Durou anos, com idas e vindas. Inclusive, parece que teve uma decisão judicial agora recente, em 2025, que meio que reabriu a discussão, talvez a favor do grupo da UC Berkeley, da Doudna. É um capítulo que ainda não fechou totalmente. Que complexidade. E enquanto essa briga rolava nos tribunais, aqueles medos éticos que a Doudna tinha se tornaram realidade da pior forma, né? Em 2018, com o anúncio do He Jiankui lá na China, os primeiros bebês geneticamente editados. Nossa, aquilo foi um choque mundial. Foi a concretização do pesadelo, né? Um alerta brutal de que só a autorregulação dos cientistas talvez não fosse suficiente, que a gente precisava de regras mais claras, mais fortes. E isso só reforça a visão de futuro da própria Doudna. Que vai além da descoberta em si. Exato, não é só superar os desafios técnicos, como, por exemplo, o da entrega in vivo do CRISPR. Quer dizer, como levar a ferramenta de edição direto para as células certas dentro do corpo do paciente, que ainda é um gargalo. Que é crucial para muitas terapias funcionarem bem. Crucial. Mas, além disso, é garantir que o acesso a essas terapias seja ético,
seja amplo. E aí entra, por exemplo, a parceria do IGI com instituições aqui no Brasil, como o IDOR, a ciência pioneira, focando em anemia falciforme. É um exemplo claro desse foco no acesso, em levar a tecnologia para quem precisa. Olhando para a trajetória dela toda, ficam algumas lições bem fortes, né? Uma delas talvez seja o poder que a curiosidade fundamental tem. Como aquela pesquisa super básica em RNA abriu um caminho para algo tão transformador. Ninguém imaginava. É verdade. Outra lição é resiliência. Desde ouvir lá atrás que garotas não fazem ciência, até encarar essas disputas gigantescas de patentes e os dilemas éticos. Ela se manteve firme. Muita resiliência. E claro, a força da colaboração, né? A parceria com a Charpentier foi essencial. Ciência hoje é muito feita em equipe. Sem dúvida. E talvez a lição central, a mais importante para a gente hoje, seja justamente essa. A responsabilidade que vem junto com as grandes descobertas. O trabalho do cientista não acaba ali na bancada do laboratório, sabe? Não mesmo. A Daldana personifica muito bem essa ideia, que o poder que a ciência dá exige uma consciência ética e social na mesma medida. Exige um engajamento ativo com as consequências do próprio trabalho. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!